Olá, tudo bem com você? Nova meta, 10 mil inscritos. Obrigado a você por sua participação, por gostar de história e por dar relevância às que passam por aqui. Alegrias, tristezas, vitórias, derrotas, conta o nosso esforço pela boa luta. Compartilhe nosso conteúdo. Juntos vamos atingir esta meta. 10 mil inscritos está logo ali. E para isso, curta mais um dedinho de prosa. Meu nome é José Teixeira. Quase não conhecido em Rio Grande da Serra. Você nasceu onde, Zé? Eu nasci fora do Brasil, nasci em Portugal, mas sou brasileiro porque eu decidi ser brasileiro. Eu não sou brasileiro por fatalidade, porque nasci no Brasil. Sim. Eu nasci em Portugal, quando fiz 18 anos e um dia, dei entrada para ser brasileiro. Então eu tenho dupla cidadania. Sou brasileiro por opção. Aqui pro Brasil você veio quando? Eu Era menino ainda? Tinha 5 anos. 5 anos. Nossa, bacana. Rio Grande da Serra, também com 5 anos? Já veio direto? Sim, meu pai comprou um terreno lá no Oásis Paulista e nós já começamos a vir para cá. Que bacana. A gente sabe daí um pouco da história da sua família, né? 3 irmãos, os 3 foram perfeitos. É verdade. Né? Que coisa incrível, né? E aí, o que você lembra dessa época quando chegou aqui? Tem algumas lembranças, a formação? Poucas lembranças, poucas lembranças. Porque naquela época devia ser uma coisa Rio Grande. Era. Daí a Vila Figueiredo nem existia. Não Tinha existia. uma placa lá, vende-se lotes. Bacana. E aí você foi crescendo, que lembrança você tem aí da sua formação? Se formou em Rio Grande, no ABC? Não, formei em São Paulo. Em São Paulo. Sempre estudei em São Paulo, minha família toda estudou sempre em São Paulo. Que bacana, né? Sempre em São Paulo. E aí você se formou lá em quê? Em Direito. Em Direito, advogado? Ih, caramba, olha, advogado. Advogado é perigoso. E aí foi gestando essa profissão lá e aqui, como é que foi? Lá e aqui. Eu tinha um escritório lá, né? Abri um escritório aqui no Rio Grande, tenho esse escritório em São Paulo até hoje, e estou lá e aqui. Agora faz um tempo que eu não vou para o Rio Grande, para São Paulo. Sim. Está muito violento, a gente vê muitas histórias aí, e a gente tem evitado de ir para São Paulo. Que bacana. Em off aqui a gente estava falando da pandemia. Como é que foi para você, Zé? Você está com quantos anos? 76. É novo ainda. Não, criança. Novo, muito novo. 76 anos. E como é que foi para você nessa época da pandemia? Estava beirando ali os 70. Eu acho que sim. Só fiquei meio recluso, né? Meio mais em casa. E passou. Não foi, não. Isso é terrível. Não teve uma experiência nem nada? O que? Só os amigos, né? Que você via, tô com peguei e tal, não sei o que, eles conversavam, mas passou. O mundo está muito diferente antes e pós-pandemia? Como é que você dá uma olhada no mundo, as pessoas, as relações, a tecnologia? Acredito que as pessoas têm usado mais a tecnologia, né, exatamente por essa experiência, né, dessa doença aí, né? Então as pessoas ficaram mais reclusas e se adaptaram a outros meios de comunicação. Sim. E a gente foi se adaptando, né? Sem participar da doença. Sem participar da doença é ótimo. Sem participar é muito bom. E eu diria assim, e você? Mas você é um cara influente na cidade, muitos dizem que você é o grande articulador dos Teixeira. Como é que você olha? Lá na pandemia, esse olhar mais específico para Rio Grande, como é que você viu Rio Grande, as ações que foram tomadas? Como é que você... Eu acompanhei de longe, né? Porque eu não... Acho que todo mundo, né? Acompanhei de casa. Sim, de casa, né? Mas as informações chegavam, né? Você é um cara muito informado. Mas fiquei de longe disso, né? Porque não aconteceu comigo, mas havia que aconteceu com os outros. Sim. E se acontece com os outros, pode acontecer com você, né? Então E você tinha muito receio disso? Não. Acho que se aparecesse, tinha que enfrentar, então não ficava preocupado. Se chegasse. Se chegasse, ia chegar. Nessa faixa dos 70 aí...
Tá. Vamos voltar lá atrás, lá na sua formação lá. Tá. Aí conheceu a noiva, a esposa, casou, teve filhos? Não. Eu continuo namorando. Eu moro numa casa sozinho, né? Que inveja Ela sua. mora lá, né? Continua namorando. Continuo namorando. É bom o namoro. O namoro é muito bom, porque estão sempre os dois alegres, né? Eu nem me lembro mais como é que é. Eu nem me lembro mais. Ah, que bacana, cara. Legal, né? É um Fiquei estilo de vida solteiro. diferente. Aham. Achei, no começo, lá atrás, eu via o casamento com muita responsabilidade, muito compromisso, né? Achei que era isso. Então eu me precavi. Aí, sempre me cuidando, né? Em 1970, eu trabalhei 7 anos num banco. Sim. Né? Que se chamava Banco Português do Brasil, que depois foi incorporado pelo Banco Itaú. E eu fiquei 7 anos, depois eu saí de lá e abri a minha empresa. A minha empresa é de informações comerciais. Informações comerciais. Por exemplo, você quer negociar com uma pessoa, quem é aquela pessoa? Entendi. Então eu vou tirar a informação comercial. Depois disto, montamos um departamento para localizar pessoas. Para perder o parente, não sabe onde o pai está, a mãe, um tio. Aí a empresa localiza essa pessoa, né? A gente faz uma entrevista com a pessoa, né, para saber o porquê, pá. E estando tudo normal, a gente faz esse trabalho. Tem casos que a gente não faz. Às vezes a pessoa... Aconteceu um caso que eu vou contar rapidamente. Um camarada me ligou lá do Pará. Do Pará? Do Pará. Ele era advogado e tinha perdido o contato com a mulher dele no Rio de Janeiro. E queria o endereço dela. Eu levantei, achei o endereço dela, liguei para ele e falei que não ia fazer esse trabalho. Eles eram casados, se separaram, na verdade já fazia algum tempo, ele estava morando no Pará e ela morando no Rio de Janeiro. Achei que era desnecessário fazer esse trabalho. Falei, não fiz esse trabalho. Eu fiz o trabalho, vi, localizei a pessoa e disse a ele que não ia fazer e pronto. Eu não ia me sentir bem, porque eu não vi razão o cara querer saber onde a mulher dele está, a ex-mulher. Entendi. Aí, deixa pra lá. E o que você gosta de trabalhar? Se um cara quer separado, você gosta de unir famílias? Eu gosto de achar as pessoas, né? Às vezes o cara... foi interessante, tem uma história bastante interessante. Tem uma moça que fazia uns anúncios para mim na internet. Entendi. Aí uma outra pessoa procurou e falou, e dá certo esses anúncios? Aí ela falou, dá certo. Falou, por exemplo, tem um escritório que naquela época recebia 1.200 telefonemas por dia. Nossa! Para achar pessoas. Para achar pessoas. E contou isso para a moça. A moça estava abrindo um salão de cabeleireiro. Contou para ela, falou, nossa... Aí ela contou a história dela. Ela estava em casa, ela era casada, teve um filhinho, uma filhinha. E o marido dela estava deitado na cama com a criança, ela ia sair para trabalhar. Ele falou, olha, sabe de uma coisa? Eu acho que essa filha não é minha, não. Epa! Ela falou, para com isso, pô. Tenho você. Então ela foi trabalhar com ela voltou. Não estava nem ele, nem a criança. Isso já se fazia 26 anos. 26 anos. Aí ela, sabendo que a gente tinha esse número de telefonemas, porque a pessoa que fazia o site disse, ela nos telefonou. E ela foi até o escritório em São Paulo, e a gente só faz o serviço e depois recebe, né? E ela queria pagar. Aí minha sócia disse, olha... não, tem que fazer primeiro o serviço e tal, né? Falei, não, já quero pagar e tal. E aí ela me ligou, falou, a pessoa quer pagar e tal. Eu falei, não, paga depois, você vai primeiro achar, né? Mas a pessoa insistiu tanto, e a minha sócia em São Paulo gosta muito de dinheiro, mais do que eu. Nossa, tadinha. Era uma sexta-feira, aí ela pegou o dinheiro da pessoa, né? Aí fez o serviço, ficou por lá feito, mas não telefonou mais para a pessoa. Aí a pessoa foi no escritório direto. Depois de uns meses, falou, achou, não achou? Tá. Ela falou, eu achei.
o seu ex-marido está morando na Bahia. E a sua filha está morando no Pará. Eita! No Pará. Ela falou, não é possível e tal, né? Bom, mas eu tenho aqui os levantamentos. Ligou para a Bahia para falar com o rapaz. Aí choraram, né? Tal, não sei o que lá. E desligou, eles trocaram os telefones. Aí ela ligou lá para o Pará. Entendi. E atendeu a moça, a filha dela. Aí ela falou, filha, poxa, 26 anos depois. Olha que coisa. 26 anos. 26 anos a moça já tinha. Aí ela falou, nossa, Pepe, papapá, olha, é assim, eu vou marcar, porque eu estou abrindo um salão de cabeleireiro aqui, em São Paulo, na Zona Norte. Eu vou marcar com você e vou aí te visitar. Falou para a filha. E pá, choraram, tal. Mas ela não aguentou. Não aguentou. Mandou dinheiro para a filha e a filha veio para cá, para São Paulo. Para reencontrá-la. Para se encontrar, 26 anos depois. Meu Deus. É uma história doida. E ela ficou aí e tal. Isso foi um caso interessante. E o motivo? Por que o marido sumiu? O marido achou que devia se separar, casou com outra na Bahia. Ela cresceu, casou, foi para o Pará, né? Coisas da vida, né? Isso é coisa de doido, não é? Não? É coisa de pessoas que, sei lá, não pensam como a gente. A vida é muito louca, né? Aconteceu bastantes casos assim, né? Então eu faço esse trabalho, acho um trabalho interessante, porque além do dinheiro, ele traz alegrias e às vezes até tristezas. Né? Tristezas, É porque num caso desse aí a gente não sabe os motivos, né? Não. Mas saber os motivos deve ser, para quem está vivendo lá, os protagonistas, deve ser uma coisa terrível, né? Eu sei que depois do tempo ela telefonou para o escritório, que a filha tinha vindo, estava morando com ela, mas não interessava mais. Já foi achado, já está resolvido. Né? Uhum. Tem coisas que ficam na história, né? Essa foi uma delas. Então, vamos voltar lá a falar do Zé, porque a mulher já encontrou a filha, já 26 anos depois, vamos voltar a falar do Zé, que o Zé é mais interessante. Então, e a política? Quando você entrou para a política, efetivamente? Na verdade... Você lembra disso, não? Lembra. Na verdade... Porque senão a gente vou ligar para essa empresa para ver. Na verdade, meu pai gostava de política. Seu pai? Meu pai. Meu pai era filiado ao MDB. Né? Meu pai sempre foi de oposição. Tinha os Tabareles ali na eleição do Tabarelli. Fala o que é MDB, porque as pessoas hoje em dia são meio... Movimento Democrático Brasileiro. Movimento Democrático Brasileiro. Estava lá pelas lutas da direta, estava lá em formação de partido. Isso mesmo. Meu pai só tinha 2 partidos nesse país, né? A Arena e o MDB. Concessão dos militares. Né? Parece que hoje nós estamos assim também, né? É que é difícil. É porque só tem direita e esquerda, né? É difícil organizar, né? Aí meu pai ia ser candidato em 76. E infelizmente, dia 1º de janeiro de 76, meu pai faleceu. Nossa. Meu pai faleceu. E para nós, estava encerrada a política. Né? Meu pai que me movimentava isso e tal. E eu não participava de reuniões. Meu pai fazia umas reuniões em casa sobre essa política, mas eu não participava. Mas o Arão participava. Sim. Aí juntou umas pessoas aqui do Rio Grande e foram em casa. A dona Madalena, o senhor Antônio Polita, foram em casa para a gente lançar alguém da família para representar esse legado. Mas a gente não tinha esse compromisso. Sim. Aí eles iam em casa, eu conversava com eles, entrava em casa, falava, eles vieram aí para política aí, mas por isso mesmo. Sim. Aí, na outra semana, no domingo, lá vieram de novo, essas pessoas. Tá bom, a gente vai ver e tal. Mas, olha, lança alguém aí, a gente apoia e tal. Mas a gente dizendo que ia apoiar, que não fazia nem parte do movimento. Que difícil, né? Aí, na outra semana, um camarada falou assim, olha... Na terceira semana, o camarada falou, olha, se vocês não quiserem lançar alguém da família, nós vamos fazer uma campanha no Rio Grande para votar em branco
para vocês verem quanto nós gostávamos do seu pai. Nossa. Aquilo mexeu comigo, né? Eu falei, caramba, poxa vida. Falei, não, fiquei quieto. Sim. Pô, semana que vem a gente vem de novo. Aí domingo que vem eu entrei em casa e contei para minha família. Falei, eles vêm sempre aí, que eles querem lançar alguém da família e tal, e tal, e tal. E o Arão estava sentado lá. O Arão falou, eu topo. Eu falei, você topa? Ele falou, topo. Falei, tá bom. Decidido, então, né? Então na outra semana eles vieram, mas como o Arão tinha só 18 anos, Sim. eu achei que se falasse que era ele, as pessoas iam desacreditar. Né? Sim. Então eu não falei nada. Disse, olha, vamos lançar alguém da família. Vamos lançar alguém da família. Né? Mas não disse quem era. Eles acreditavam que era eu, que era mais velho. Sim. Nessa época você tinha que idade? 28. 28. Mas na verdade... 10 anos mais velho que ele. Cara. 9 anos, nossa diferença. Aí eu disse para as pessoas, olha, vocês vejam que faz parte desse movimento, tragam no domingo aqui, né, para começar a conversar sobre isso. Entendi. Aí as pessoas vieram, começamos a conversar com as pessoas, falaram, tudo bem, nós vamos lançar alguém da família. Mas não dizia nada, porque eu acreditava que ele era muito novo, 18 anos, ter nem votado, né, as pessoas não iam acreditar. Entendi. Então fomos levando as reuniões. E eu participava das reuniões e ele também participava. Entendi. Aí teve a convenção. Teve a convenção que foi lá no Cassiano. Cassiano Ricardo. Aí nós fomos lá, muita gente se surpreendeu. Poxa, eu pensei que era você e tal. Não, é ele e tal. Por que você acha que uma pessoa de 18 anos não tem capacidade? Tem capacidade. Que é isso? Não, E vai. E foi uma das coisas mais marcantes que teve, né? Rio Grande teve o prefeito mais jovem do Brasil, né? Agora é impossível, porque agora só com 21. Agora é impossível, né? Ele ficou com o título. Mas na verdade, aí começou, mas a gente sabendo que é uma coisa difícil, a coisa fica fácil. Você se propõe a trabalhar mais, né? Entendi. O problema é você saber quando é fácil, né? Aí você acha que já ganhou? Ganhou, aí não dá certo. O seu pai teve algum cargo político? Não, ele só era afiliado ao partido, ia ser o candidato. Ah, tá. Ele bateu uma chapa aí, naquela época o Eliezer Menezes era vereador e montou uma chapa. Mas no dia de registrar, eles não foram registrar, porque eles, né? E meu pai foi e registrou direitinho, né? Aí passou, meu pai foi no cartório e pediu uma certidão, se alguém tinha registrado outra chapa. Aí não tinha. Entendi. Aí a convenção, inclusive, você vê a dificuldade, foi feita na minha casa. Geralmente era feita na Câmara, então, mas não tinha esses acessos. Né? Nós estamos falando de uma época, que época aí? 76, 77. 77. 76. A eleição foi em 76. A eleição é sempre ano par, dia 1 de janeiro. Aí nós começamos a fazer as reuniões e tal, eles foram juntando essas pessoas. Aí era difícil pegar vereador, né? Porque as pessoas não acreditavam, né? Imagina, né? Não acreditavam. E a gente sabia que era difícil e fomos ao trabalho. Algumas pessoas se interessaram e nessa oportunidade, na chapa do Arão, elegeu 3 vereadores. 3 vereadores. O senhor Olímpio, Milton Yamada e o William Valério Ramos. De um montante de quantos vereadores naquela época? 9. Elegeu 3. Um terço só da dessa Câmara. E aí começou, se enfiou na política, mas o importante na vida é saber que você não sabe, porque quem já sabe não aprende. Nossa, e quem não sabe vai para aprender. O Ronaldo que está aqui do nosso lado estava certo, você é um filósofo. Não, o importante na vida é aprender que não sabe, né? Não sei, se você souber, você não aprende mais, né? Que bacana, legal então, demais. a gente entramos nesse caminho. E aí foi eleito o Arão, eu fui eleito e o Kiko foi eleito também. Os meus irmãos, no tempo do Arão, era o mandato de 4 anos, mas os militares
viram que estava difícil para eles, eles prorrogaram os mandatos. É importante dizer, o Arão ainda era ditadura, né? Porque a história desse país aqui está complicado, né? Nós tivemos essas negações, ditadura não existiu. É uma coisa importante se falar. O Arão foi eleito na época da ditadura. Em 1976 ainda tínhamos a ditadura, ainda não tínhamos a votação direta, essas coisas, nada. Não. É bom que se diga, porque as pessoas se esquecem muito depressa, né? É verdade. E nesse panorama você conseguiu ainda eleger, além do Arão, o seu partido, o seu grupo conseguiu eleger também mais três vereadores. William Valério Ramos, Milton Amada e o seu Olímpio, José Olímpio da Silva. Nessa região, nessa época, como é que era a região? Muito pouco desenvolvida, ainda era exploração de madeira, como é que era? Não, já estava, já não tinha esse negócio de madeira, de movimento, não. Já era, 76 já estava bem avançado. Sim. Já tínhamos tido 2 prefeitos, o seu José do Cartório e a Irineia. A Irineia marcou bastante. Eu ganhei uma medalha na escola e recebi das mãos da Irineia. Para mim não era nada, mas meu pai tinha um orgulho daquela medalha. Você recebeu da prefeita, que não sei o quê. Essas coisas não existem mais, né, cara? Eu conversando com uma amiga minha em Ribeirão Pires, e ela pretende ser candidata a vereadora, aí eu falei da importância, como é difícil ser uma prefeita mulher. Muito difícil. Sim. Muito difícil. Se hoje imagina na época da Irineia. A Irineia foi vereadora, presidente da Câmara, se elegeu prefeita e queriam caçá-la. Queriam caçá-la. Foi processo de cassação, inclusive dirigida pelo Valdemar Pirillo, para caçar. Então, é difícil. Agora, recentemente, Ubatuba era uma prefeita mulher, ela foi caçada. Agora é um homem, que era o vice dela. Agora. Então, ser mulher em política é difícil. A ser geladeira também não é fácil, não dava para não deixar passar essa, não dava. Me perdoa, não dava. Verdade, ser geladeira também não é fácil, não. Eu imagino que a Penha sofreu agora, nesses dias, um pedido também de abertura de processo. Como é que você vê isso? Você acha que a mulher ainda é fraca nesse negócio, que não tem articulação? Tanto é verdade isto, né? Que é obrigatório lançar 20% de vereadores mulheres, né? Porque realmente, se não fosse assim, nem essa representatividade talvez elas não tivessem, né? Sim. É difícil, mulher. A classe masculina, né? Não gosta muito. A sociedade, né? A sociedade é mais falar classe política. Eu não gostei disso aí que você falou, não, cara. Por quê? Porque eu não acho que nós não somos culpados por isso. Pela falta da mulher não fazer parte. Nós somos uma sociedade extremamente patriarcal. Olha, quase não saiu aqui, quase que a dentadura voou e não saía a palavra. Mas nós somos, mas não somos, não é por causa dos homens, né? Eu acho que as mulheres são assim também. Elas não. Eu acho que muitas das mulheres são muito conservadoras, eu acho. Eu penso assim, você não vê desse jeito? Não vejo desse jeito, mas acho que é esse o jeito, né? Porque Irineia, em 76, já foi discriminada. Ela foi prefeita de 72 a 76. Sim, mas naquela época era muito difícil. Não tinha as leis que protegiam ela, não tinha nada. Hoje tem, né? Tem. Recentemente teve na televisão o caso do Porsche. Ali é uma... Sim. O que está acontecendo no Brasil, né? No mundo, diria, né? No Brasil, fala no Brasil que eu estou aqui. Você imagina que o delegado que estava presidindo esse inquérito foi transferido. Sim. Agora, ontem. Estava presidindo esse inquérito da Porsche. Você vê, né? E ele teve que pagar uma multa de R$500 mil, cara, para ficar solto. R$500 mil. Até para contar R$500 mil demora. R$500 mil e pagou a multa. Pagou a multa. O que é mais impressionante aí. Nossa! Eu também. Mas até morto tá pedindo empréstimo, pô.
Se nós formos entrar nesse... É melhor voltar pra história. É melhor voltar pra história. E tudo começou com a geladeira. Voltar pra história lá. É verdade. Aí o Arão foi prefeito. O Arão foi prefeito. Como é que foi a gestão do Arão? Foi uma gestão... Foi uma boa gestão. Foi uma boa gestão. Por que foi? Pra você ter uma ideia, o Rio Grande da Serra tinha 8 luminárias quando o Arão assumiu a prefeitura. Isso, eu ia falar Essas sobre luminárias isso, né? iam da estação até a prefeitura, que era lá em cima. Lá em cima. Até 8 luminárias tinham. Primeiros 6 meses foi colocado 3.900 luminárias no Rio Grande da Serra. Naquela época diziam, está iluminando rua sem gente e tal e tal. Mas se a rua tem poucas pessoas, mais uma razão para ter iluminação, né? Verdade. Aí foi feito isso do trabalho, né? E estava tudo no começo, né? Você vê, era o terceiro prefeito, né? Aí foi. Aí em represália, o Banco Mercantil, que era o único da cidade, em represália, fechou a agência aqui. Meu Deus. Fechou a agência, que é ali onde está o prédio da prefeitura. Sim. E nós, com o poder, o Arão com o poder, desapropriou e mudou a prefeitura para ali. Entendi. A prefeitura era da parte de cima, né? E o Rio Grande ficou sem banco. E você não sabe as dificuldades que ocorrem sem um banco. Sem um banco. Para pagar título, para sacar, tinha que ir em Ribeirão Pires. Olha que coisa. Eles fizeram isso para mostrar poder econômico. Poder econômico. Mas aí veio outros bancos, né? Veio nem só tinha. Aí veio o Banco do Brasil, veio outros bancos aí, né? Graças. Mas está bom agora. Sucedeu o Arão. Quem sucedeu o Arão? Foi o William. O William Valério Ramos. William ele era Valério vereador, Ramos. Né? Ele era vereador, ele era bastante atuante. Sim. E ele foi. Era do grupo de vocês, não? Era do grupo, já foi eleito junto com o Arão. Com o Arão. Arão elegeu o William Valério Ramos, Milton Yamada e o seu José Olímpio da Silva. Saiu o William Valério Ramos como prefeito e vice o Milton Yamada. Milton Yamada. Aí você veio depois, na sequência? Depois veio o Cídio Franco. Cídio Franco. Foi depois do Cídio Franco. A gente vê nas mídias sociais, você gosta de mídia social, né? Mais ou menos. Facebook, WhatsApp, essas coisas. Você gosta um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas porque tem gente, né? Tem gente é com você mesmo, né? Nas redes sociais a gente vê alguns aficionados aí, fãs, né, do Cídio Franco, que teve uma história bem sofrida, né? O final assim de vida e tal, foi uma coisa muitas perdas, etc. A família sofreu demais. Mas dizem que ele foi fantástico, foi um prefeito maravilhoso, que trouxe desenvolvimento para a cidade, que é uma coisa de louco, que tinha uma visão de anos à frente. Como é que era? Você que viveu essa história. Quero ouvir da sua voz, que você viveu, né? Eu, na verdade, essas pessoas pensam assim, eu respeito, mas eu gostaria de saber o que foi que ele fez de diferente. Como eu sou oposição, minha palavra vai ser válida pela metade. Sim. Né? Então, as pessoas dizer o que ele fez de moderno. Mas se é um país, eu ia falar um país que não tem memória, poderia falar, mas se é uma cidade que não tem memória, a sua voz passa a ser uma memória. Isso aqui passa a ser um tratado, um estudo, não é? A gente passa a estudar a partir da sua, mesmo sendo oposição, você vai falar, né? Não, porque o cara fez isso, ou o cara fez aquilo, não é? Eu não vi nada. Não viu nada. Entendi. Mas se alguém viu, que me diga, né? O que viu que a gente vai discutir. Bom, depois do Cídio Franco, de trágica história aí, de acontecimentos fatídicos, parece que foi com o Cídio que a gente mergulhou num certo desnível, né? Em que as coisas não aconteciam direito na cidade, não era assim? Nós tivemos ele, que infartou, faleceu. Na sequência tivemos o filho dele, me parece, não é isso? Que também teve um probleminha lá, um acidente, também não seguiu na sequência. Aí, se não me engano, tivemos o Expedito na sequência, que não sei,
Eu também não sei a história direitinho, mas você entrou aonde aí nessa história aí? Depois do Expedito, depois do Zé? Onde é que está o Zé situado que foi prefeito? Eu fui prefeito em 90 nas eleições de 92. Sim. Né? Aí o Cido foi prefeito, aí ele... Nessa época aí da sua eleição, como é que foi? Você foi jogado ou você já queria também? Já foi... O partido achou que eu deveria ser candidato e eu saí. Saí candidato. Arão não queria mais... Arão não queria mais ser candidato, nessa época estava... Aí eu fui candidato, aí o Kiko foi candidato a vereador comigo na chapa. Aí o Kiko saiu candidato à reeleição, que se assim não fosse ele não poderia ser, né? Sim. Que família e tal. Aí depois ele saiu prefeito. Uhum. Mas assim, eu não sei o que foi feito no tempo do Cido. Eu fiquei aí, mas, para dizer a verdade, as pessoas às vezes são fãs de um determinado político, pensam, ele foi bom, isso e tal. Mas eu sempre me baseio no que ele fez, nos valores que ele deu para as coisas. Uhum. No caminho que traçou, né? É porque eu falo assim que hoje em dia a gente tem essa visão bem clara, não é? Se confunde muito a política como salvador, não é? O cara vai entrar e vai resolver tudo. Hoje em dia, então, parece uma coisa terrível. Mas não é. Gestão é planejamento. Você entra com planejamento para aqueles 4 anos ou para mais anos. E aí você vai carregando aquele planejamento junto com a tua equipe, não é isso? Isso mesmo. Você que foi prefeito, conta aí um pouquinho como é que foi a sua gestão. Na verdade, nós somos 3 irmãos. O Arão foi o primeiro, ganhou as eleições para 4 anos. Aí os militares prorrogaram, né? Como eles tinham perdido 120 cidades em São Paulo, no estado de São Paulo, e eles prorrogaram os mandatos por mais 2 anos. Como nós éramos de oposição, naquela época o Arão achou por bem de fazer um plebiscito, para ver se as pessoas concordavam em prorrogar aqueles 2 anos. E assim foi feito. Né? Aí depois entrou o William já era 6 anos, né? O William já era 6 anos, né? Aí depois voltou a ser 4 novamente. Né? E o que você achou dessa experiência? Em 6 anos não seria uma coisa mais... Acho que sim, acho que daria tempo para você fazer um projeto mais a longo prazo, né? Sim. Acho que 4 anos é pouco, mas eu fiquei 4 anos. Porque existe projeto que seja instantâneo, assim, quer dizer, você lance já... Porque hoje em dia a gente fala 4 anos, mas na realidade é 2 anos. É 2 anos que um prefeito tem para articular e fazer as obras que ele quer fazer. Exatamente. O restante ele já vai se envolver com a eleição de presidente, já vira um negócio... Que todo ano par tem eleições, né? Então você entra no ano par, daí a 2 anos tem outras eleições, que é ano par de novo. Depois, daí a 2 anos, tem mais eleições, que são as eleições municipais. Então você perde muito tempo com a política. Com a política, né? É por isso que você acha que a política tomou tantos espaços da gente hoje? Hoje você falou outra coisa se não for política, né? Há 1 ano atrás a gente falava aqui da eleição da direita com a esquerda, aquela briga do caramba, e você esperando que o negócio melhorasse, que mudasse, tal. Eu perguntei para você da pandemia, mas você não falou. O que você achou na pandemia aí? Eu fiquei desse meio negacionismo? Eu fiquei meio recluso disto. Eu evitava de sair, né? Porque estava essa pandemia na rua. Eu fiquei mais recluso. Sim. Né? Então eu não participei muito disso. Mas assim, ideologicamente falando aí, você pensou um pouco sobre esse negócio da direita e da esquerda, do negacionismo. Aqui você já foi contra o negacionismo. Acho que você está indo aí contra o negacionismo. Você está dizendo que teve ditadura, que se prometeu. Dizem que não, né? Dizem que não existe. Diziam até que não tinha o vírus, né? Não existia isso. E aí você vê uma grande parte da sociedade agindo dessa forma também. Porque talvez lhes faltem esse argumento que você tem, que é o argumento da história, né? Entender que a história passou e que teve essas coisas e que elas provocaram outras, que provocaram outras e etc e tal. Esse reflexo
dessa vida e da doença acabou entrando na nossa vida como política. Hoje tudo é medido a partir daí, direita, esquerda, esquerda, direita, e parece que a gente não tem um amplo espectro aí, né? Eu sempre defendi o centro-esquerda. Eu acredito que os pobres não devam ser tão pobres e os ricos não precisem ser tão ricos, né? Deve haver um equilíbrio maior. O salário mínimo é muito pequeno em relação, até dentro da própria prefeitura e dentro das empresas, né? Há uma diferença muito grande, né, de salário. Acentua a diferença, né? Muito. Passa a ser perceptível demais. Tinha que ter um teto disso, não podia ser tão ruim, tão baixo, tão pequeno o salário mínimo, nem tão alto as pessoas que ganham mais, né? Sim. Acho que vai haver um equilíbrio disso, uma lei, coisa parecida. Lá atrás a gente falava da formação. E parece que as pessoas continuam, porque formação e educação dá muito voto, né? É só falar que o cara precisa ser educado, que aí ele já, né? Tá aquele negócio todo. Na época do Lula, quando o Lula entrou lá, uma década atrás, lá, ele falava que a formação universitária era mais primordial, porque nós tínhamos pouco formados universitários. Hoje nós entramos, só o ano passado, mesmo depois da pandemia, nós tivemos quase 2 milhões de novos empregos, empregos não, eu falei errado aqui, não é emprego, de novos formados. Nós acrescentamos mais 2 milhões de novos formados, gente que tinha um curso universitário. Isso mudou quase nada o país, né? O que mudou foi um tal de direita e esquerda que hoje toma tudo. Até se você for comprar um cafezinho na padaria, o cara pergunta, você quer, não era nem mais sorte nem mais fraca, quer direita ou quer esquerda? Né? Acentuou um pouco esse debate. É verdade. Mas as diferenças foram mais... sim, mais acentuadas, como você falou aí. Aí você acha que esse é o grande debate do momento? Ou que a pandemia trouxe? Esse é o grande debate? Deve ser. Deve ser. Das grandes diferenças acentuadas aí. Não pode, é uma diferença muito grande do menor para o maior, né? Salário, né? Dentro de todas as empresas, né? Sim. E a gente tem aqui no Rio Grande da Serra, por exemplo, aqui uma Dura, né? Que continua trazendo ônibus de gente de fora. Caramba, devia ter um critério para formar as pessoas daqui da cidade, né? Para não precisar esse ônibus para lá e para cá. Todo dia vem uma porção de funcionários de fora. Será que nesses anos todos não deu para formar um grupo? Não houve interesse, né? Formar um grupo de pessoas do Rio Grande, né? Que pudessem ir subindo, né? Você pensa assim? Aí eu penso. Você não acha que, assim, vamos falar do painel aqui, o painel do ABC. Você não acha que as 7 cidades são muito grudadas umas nas outras e que a população migra, ela flui nessas 7 cidades e que então essa coisa que você está falando aí não existe muito? Porque se existe muita gente que vem de fora para cá, também é o contrário, muita gente daqui vai para fora. Eu tive um vereador aqui que até defendia o negócio de fazer uma cancela. Coisa absurda. Coisa de nazista, né? Fazer a cancela para que um outro, quando fosse passar, não deixasse vir para não trabalhar aqui, para que os empregos fossem... Isso não existe, né? Porque a liberdade de ir e vir, o próprio mapa geográfico das cidades, né? Eu mesmo vivi aqui, só fui viver Rio Grande quando tive um convite de um amigo para fazer parte da associação comercial. Mas então era tudo Ribeirão, Santo André, São Paulo. Eu não via diferença. Para mim, Rio Grande nem existia por conta disso. O meu olhar era daqui para lá e não daqui para cá, né? E mais ou menos por aí. Aí você acentuou um pouquinho disso, que você disse assim, mas deveria fazer uma formação aqui. As formações tem, não tem? Você não acha que... Acho que as empresas, o poder público deveria ter um certo critério, né? Talvez diminuindo impostos ou coisa que interessasse, para formar novos funcionários para essas empresas que já estão aqui, né? Por exemplo, você pega a Dura, tem uma porção de funcionários, todo dia vem 10 ônibus de gente de fora. Poxa vida, em tanto tempo, será que nós não conseguimos formar pessoas aqui da cidade? Mas e se as pessoas formadas aqui preferiram a escolha trabalhar em empresas de São Bernardo? Sim, eu acredito que sim, também pode existir isto, mas eu digo, eu queria ver a preocupação do poder público em formar essas pessoas. Se as pessoas optassem por não ficar aqui nas indústrias, tudo bem, mas que houvesse um interesse
do poder público é formar novos funcionários daqui da cidade. Eles, se quisessem trabalhar, tudo bem. Também defendo que se a casa tiver acabada, tem que ter um incentivo, pagar menos impostos, porque a pessoa faz a casa, larga a casa lá de qualquer jeito, né? E a casa e a nossa cidade fica um pouco feia. Sim, se as pessoas tivessem o incentivo, talvez, de pagar menos impostos, aquelas que conseguissem terminar as suas casas, né? Sim. Ter um incentivo. Então, tudo acho que vai ao incentivo. O país é capitalista, nós temos que incentivar com vantagens de dinheiro para que as pessoas tenham interesse. Entendi. Eu acredito nisto. Que bacana. É uma coisa que eu não tinha pensado muito assim, né? Porque eu não sou bolsonarista nem nada, mas eu acho que muitas vantagens também cria a dependência, não cria não? Como assim? É igual se falava muito do Bolsa Família, embora eu não concorde. Eu acho que o Bolsa Família é um espaço para que você dá para as famílias carentes delas ascenderem, subir um pouquinho. Porque minha mãe dizia assim, para quem não tem nada, nada é nada. Para quem tem R$1, nada já é R$1. Né? Então muda um pouquinho a ideia, mas a ideia só muda se tiver uma educação para isso. Isso. Que não ou é interesse, né? Sim. Às vezes você fala assim, olha, se você se formar, vamos ter o interesse aqui, se você se formar, você pode trabalhar na Polônia, você já trabalha lá, você pode melhorar de cargo. Para a empresa interessaria, porque talvez não precisasse pagar tantos ônibus para vir para cá, e as pessoas já estão aqui, também se interessariam que iam ganhar mais, né? Sim. Então, como o país é capitalista, acho que tem que ter uma vantagem de dinheiro, né, para as pessoas se interessarem, né? Senão, eu acho. E algumas pessoas estejam interessadas, né? Você foi prefeito, ficou os 4 anos lá. 4 anos. 4 anos. Nesses 4 anos você chegou a discutir a cidade? Eu fiz parte da associação comercial, tudo que a gente fazia era discutir a cidade. Quais eram os meios, quais eram os fins, como desenvolver. A gente chegou a partir de algumas pesquisas, a partir de algumas observações, dizendo que Rio Grande da Serra está a 1 hora da 4ª maior cidade do mundo, não é? Tem um legado ecológico assim, que naquela época que a gente fez a pesquisa não era tão grande a importância, mas hoje é fundamental. Mas não se produz nada com esse legado, né? Não consegue se produzir nada, nem qualidade de vida, não se produz nada. Nós tivemos a lei da Billings, que para muitos veio e engessou tudo, o que é uma falta de visão, né? Porque a lei da Billings dá atributos para que você tenha novos investimentos na cidade. Eu citaria assim, tipo o Canadá. O Canadá tem muitas cidades que você não pode construir fábricas lá. Mas a cidade tem turismo, mas a cidade tem uma série de outros desenvolvimentos que faz com que haja renda, com que a cidade cresce, ela se desenvolve. Aqui em Rio Grande não se pensou nada, ainda nós não temos um norte, né, para crescer. Ou você vê de forma diferente? Não, eu acredito que nós poderíamos partir das indústrias que nós já temos aqui. Né? Tem algo que você queira falar aí sobre desenvolvimento a mais aí do que a gente falou? Não. Não? Oh, sim. Não. Então vamos avançar no negócio aí. Você foi prefeito, falou que na sua gestão você fez o que dava. Eu me lembro que, não sei se foi no final da sua gestão, que tinha um burburinho, todo um burburinho, nós estávamos saindo da finalmente a gente tinha as diretas, tinha uma revolução toda, foi nessa época aí? Não. Não lembro. Não lembra? E aí nós tivemos até um PT aqui em Rio Grande, né? Conversou aqui comigo também, Ramon Velasquez, eleito prefeito, veio aqui bater um papo comigo também. E aí? Aí começou a pensar um pouquinho em cidade, né? Em turismo, né? E aí desemboca no Kiko, que é o seu irmão, também novo. Fala aí um pouquinho disso aí. A eleição do Kiko, a vinda desse novo governo que mudou a cidade. Esse mudou a cidade, não mudou? Mudou, né? Começou principalmente essa ligação aqui da Vila Lopes lá embaixo até o Rio Pequeno. A pavimentação disso deu grande, né? Sim. Grande evolução para a cidade.
Eu acho assim que a revolução do... Eu tô falando demais, você devia falar mais. Não, pode falar. Mas, pô, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a grande revolução do Kiko foi que ele deu uma cara para a cidade, né? Calçadas, mudou o visual, trouxe novos empreendimentos. Nós tivemos um boom, né, de desenvolvimento aí. Não é? Com o Kiko, com a eleição do Kiko, você não vê assim? Isso. E aí ele trouxe as obras, muitas obras, leis que vieram e ele teve que cumprir as leis, como as UBS, teve que criar. Nós tínhamos um UBS central, ele foi criando UBS para tudo quanto é lado. E aí o Kiko deu um viés, começou a achar que era cidade mesmo, né? No tempo que eu fui prefeito, ali na Rua Lava Pé estava parada há muito tempo, aquela construção ali, nós terminamos, né? Fizemos ali uma UBS central, né? E já melhorou um pouco. Já tinha um fluxo mais de pessoas procurando. Um fluxo maior de pessoas procurando por saúde, procurando por atendimento. Isso. Caminhando de acordo com o movimento, né? E agora estamos aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos chegar aí. Bom, aí nós tivemos esse boom do Kiko. Foi uma administração legal. Você chegou a fazer parte da administração do Kiko? Não. Do primeiro mandato dele? Não, nem do segundo. Nem do segundo. Foram mandatos 8 anos que a cidade realmente mudou. A gente teve a aferição de novas indústrias, a gente teve a mudança da cidade, tendo novas praças, não é? Muito legal. Tanto que ele conseguiu fazer o seu sucessor. Ele se elegeu, foi reeleito e conseguiu fazer o seu sucessor, que era o seu secretário de obras, que era o Gabriel Maranhão. Certo. Que aí trouxe o PAT. Do Gabriel Maranhão, você chegou a fazer parte do governo do Gabriel Maranhão? Nenhum dos dois. Não. Mas foi um governo importante, né? Principalmente para o turismo, não é? Porque se o Kiko trouxe essa mudança de cidade, de uma visão mais de cidade, com organização, indo até a Praça da Bíblia, aquela coisa toda, o Maranhão fez as ligações, né? Parque Linear, a Vila Lopes aqui, ele fez essas coisas, que todas elas, querendo ou não querendo, uma análise mais simplificada vai ver que ela é para o turismo, né? Calçadas grandes, com bicicleta, né? Caminho para bicicleta, faixa de bicicleta, para o turismo. E mesmo assim nós não conseguimos desenvolver o turismo ainda. Essa observação você faz também, não? Acho que a gente faz as coisas para que se precipite a evolução, mas precisa haver o interesse nesse desenvolvimento, né? As pessoas precisam ter interesse. E se as pessoas tiverem interesse, você vai criando leis, vai melhorando, né? Eu me lembro, preciso dizer aí que na tua época era o relacionamento seu com o Estado e com a Federação era não é? Hoje não, hoje até por conta da tecnologia, hoje é muito diferente, né? Eu me lembro que uma vez eu fui em Rio Grande da Serra e eu vi aquele aglomerado de pessoas. Eu não me lembro de qual gestão, eu era menino ainda, então faz tempo, viu? Mas, vê só, e aquela aglomerada de gente assim perto da prefeitura, e era a visita do Paulo Maluf. Era a visita do Paulo Maluf na cidade, aquele burro. Eu falei, que porra é Paulo Maluf, né? Na fila do pão. Quem seria ele na fila do... Mas aí, hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia o político está bem próximo. Está bem próximo Aqui mesmo, outro dia, recebi aqui um deputado federal que veio aqui falar com a gente, aquela coisa toda. Hoje eles estão bem próximos. Na sua época não era assim, né? Essa relação política era mais distante, não era? Nossa, você desanimou, a gente foi falar. Não, eu tô pensando nessa época. Eu acredito que é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa? Eu acho que é sempre a mesma coisa. Nossa! Depende do ângulo que a gente vê, né? Eu acho que é sempre... Eu acho. É que o Rio Grande da Serra não tem o número de eleitores, e a pessoa perde uma hora aqui, e perde uma hora, por exemplo, em Ribeirão, um candidato a deputado, ele tem mais chance de uma hora lá de fazer mais votos do que uma hora aqui,
né? Sim. Então eles têm mais interesse nas cidades que têm mais votos, né? Entendi. Ainda somos pequenos. Ainda é um número que conta, né? Sim. Mas nós tivemos agora, com esse advento político, é só assistir uma sessão da Câmara que você vai perceber isso aí. As falas são sempre a mesma. Eu trouxe tanto dinheiro para a cidade. Meu deputado trouxe mais dinheiro que o seu. É uma discussão assim, e uma coisa horrorosa, né? Então você nota que deve ter mudado, porque em épocas passadas não tinha essa frequência de dizer, olha, trouxemos o dinheiro ou não trouxe dinheiro. Era mais as brigas curriculares mesmo ali das vilas, aquela coisa por causa de rua. Eu me lembro que uma vez eu estava no jornal e me mandaram fazer um trabalho que foi uma briga que teve por causa do nome de rua lá, acho que era Midoli, dos Midoli brigando por causa tinha um nome de rua que não entrou, os Midoli entrou outra pessoa e o cara questionando sobre por que não tinha dado. Eu ri demais, falei, os caras que brigam por nome de rua. Mas você nota que essa questão, nem Câmara, nem os políticos, você que é um líder político, não tem essa preocupação em discutir a cidade, esse viés de desenvolvimento. O desenvolvimento, na minha visão, acredito que ele vem vindo de acordo com o interesse. Ele vem vindo de interesse e a gente vai apoiando aqueles interesses. Porque fora disso é difícil, né? Eu vejo dificuldade. Agora, se tem o interesse, então a gente empurra, vai. Sim, entendi. Bacana. Aí veio essa época do Kiko, aí você evitou um pouquinho de falar, né? Mas saiu o Kiko, e aí teve toda essa coisa da pandemia, e entrou o Geladeira. O famoso Geladeira que já causou aqui. Já causou. E nós tivemos com o Geladeira uma coisa que em Rio Grande quase teve com a Irineia, né? Mas pelo fato dela ser mulher, segundo suas palavras, que foi o impeachment. Eu achei que era uma maturidade, eu, burro do jeito que sou, achei que era uma maturidade da Câmara, porque a Câmara representa as pessoas. Verdade. Eu achei que era uma maturidade, tirar um prefeito que não seguia as regras, tirar um prefeito que, os motivos do impeachment é esse, tirar um prefeito que não cumpria o seu rito. Que não respondia aos requerimentos. Exatamente. Mas aí, essa semana, nós tivemos um pedido de penha da prefeita, mas anterior ao pedido de impeachment da prefeita, nós tivemos um pedido de abertura de processo para impeachment, para cassação, de um vereador também, que se vê aí enrolado com falcatruas e etc. E aí eu notei que era tudo um balão de ensaio, né? Que não tinha amadurecimento nenhum da Câmara, porque a Câmara votou contrário aos dois pedidos de SEI. Qual é a sua visão disso no cotidiano? Você viu, pelo menos, né? Assim, eu acredito que existe a classe política se protege na medida que pode, né? É o corporativismo. É o corporativismo. Aí eles se protegeram. Aí, não me caça, que senão eu te caço e tal. Agora, cada um de nós é que tem que analisar por que não caçou, por que queria caçar, né? Cada um de nós é que tem que ver isto. Não, mas fica claro nessas duas tentativas, no mesmo dia uma Câmara vota 2 pedidos de abertura de SEI, é sintomático, é uma coisa que, né, qualquer um, até o leigo, já vai ter algo errado aí, né? Então, mas aí eu concordo com você que tem o corporativismo, não é? Mas também tem um amadorismo aí, não tem? Uma falta de critério, não tem uma falta de estudo. Você que é advogado, você deve ficar puto da vida. Pô, peraí, de um lado eu olho de um jeito, do outro eu olho de outro. Como é que é esse negócio aí? Não é? E aí isso implica na sociedade, porque a sociedade vê e vai, não é? Eu me lembro que o Lula tinha o direito de dizer, você tem direito, olha para os teus direitos. Hoje as pessoas só olham para o direito. Você lembra disso, né? Então, o político, ele é uma liderança, não é? Tem gente que sataniza o político, que o político fala, não, o político é um dos atores, não é? Mas ele é reflexo de uma sociedade. Se a sociedade é assim, vai fazer o quê? É mudar a sociedade, senão você não consegue trazer valores novos. E aí a cidade
igual você falou, a cidade se encontra num limbo, ou você não nota isso? A cidade nem cresce, nem vai, as coisas estão meio que paradas, meio que não anda, não é uma coisa estranha? Vai andando de acordo, né? Zé, você tá muito simplista, Zé. Não, vai andando de acordo. Ela não pode nem acelerar nem desacelerar, vai andando. Se as pessoas. Acho que quem movimenta a cidade não são os políticos, é a população. Se a população começar a apertar, vai crescendo, se não vai. Né? Eu vejo dessa maneira. Na sua época era assim, a população? Sempre foi assim. Acho que sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. As pessoas é que fazem com que a cidade ande ou não ande, né? Sim. E as políticas acompanham. Esse interesse dela, do cidadão em mudar, em ter uma temática moderna, isso tem que ser da população. Tem que ser da população. Você acha que os líderes não exercem um papel fundamental aí? Exerce dentro desse interesse da sociedade. Eu vejo assim. Sim. Mas não são eles os fomentadores? Não são... Não, veja bem, se a cidade tem uma vocação, por exemplo, para futebol, você vai fazer campo de futebol. O poder público vai acompanhando aquilo, né? Se a cidade, se as pessoas não têm esse interesse ou têm outro interesse, o político vai acompanhando, né? Nós estamos numa região que era fundamentalmente, abriu-se para o desenvolvimento, não a cidade de São Paulo e São Bernardo, que essas aí já cresciam, mas a gente abriu para isso fugiu aqui, para a metalurgia. Vieram as grandes indústrias, as montadoras, e a metalurgia tomou conta da região. Se tomava conta da região Santo André, São Bernardo, acabou tomando conta dos outros. E era um meio de se desenvolver a partir disso. Aí não veio com os políticos, não foram eles que criaram as condições para que as indústrias vieram. Não foi o povo, foi? Não, havia o interesse dos industriais de vir para cá. O poder público criou leis para dar certas isenções para que concretizasse esse interesse. E assim vai crescendo, eu vejo dessa maneira. Sim, entendi. Eu vou fazer uma perguntinha aqui que é um pouquinho... Pode fazer. Posso fazer? Você não vai responder mesmo? Então vamos fazer. Qualquer pergunta. Perguntar é fácil, difícil é responder. Difícil é responder? Perguntar é fácil. Puxa vida, eu me senti humilhado agora. Nada. Mas vamos lá. Voltando lá à cassação, você acha que você não segue comigo esse exemplo de que foi um amadurecimento da Câmara, um amadurecimento da sociedade? Como é que você olha de quê? do Geladeira? A cassação que teve, que moldou todo esse... Interesse só, interesse. Só interesse político. Só de uns. Porque você acha, uma pessoa é prefeito, não respondeu os requerimentos, certo? Sim. A Câmara ia insistir para ele responder, né? Mas não caçá-lo. Se a Câmara já caçou por isso, imagina. Que ele não respondeu os requerimentos. Sim. Fica difícil, né? É difícil, para mim é difícil. Acho que é uma manobra. Uma manobra. Do Maranhão, você participou, não participou? Não. Do governo Maranhão? Não, só discutíamos com ele, conversávamos, mas nunca participei. Não? Nunca participou? Só participei da eleição do Arão. Do Arão? Arão, sim. Essa proximidade que você tem com a política, a sua família tem com a política e tal, isso não se torna uma liderança? Você não se vê como uma liderança? Não, acho que... Veja bem, ele está levando bem, não se conversava, mas normal, acho que é normal isso. Normal. Normal, vejo normal isso. De você pro povo, você não se acha essa liderança? Como? Você não se acha essa liderança? De você pro povo, essa resposta que o povo te dá, essa coisa não? Sim, a gente vê agora, as pessoas nos procuram para saber, candidatos, essas coisas. Hoje mesmo de manhã, procuraram. E tá vendo aí, vamos ver, vamos pegar o menos pior. O menos pior? O menos pior dói, né? E qual o panorama que você vê? Hoje você dá uma olhada nisso, né? Já que foi procurado hoje de manhã, hoje você dá uma olhada nisso. Como é que você vê a cidade politicamente? Porque se a gente olha a cidade politicamente, a gente já vê vários parâmetros aí, né? Mas como é que você vê a Eu
olho sempre o que aquela pessoa já fez pela cidade, né? Sim. Qual é a visão daquela pessoa, né? Porque você não vai querer mudar a pessoa. Se você eleger uma pessoa, aquela pessoa vai exercer dentro da sua capacidade, né? Então você tem que analisar a capacidade da pessoa, né? Quando você vê na cidade algumas pessoas sendo candidatas e você olha, analisa e vê que a diferença é tão pouca, né? Que às vezes você fala, vamos esperar. Vamos esperar. É porque o que a gente mais ouve hoje da cidade é o novo, né? O novo, tá chegando o novo vem, o novo tá lindo, vem no novo, vota no novo, pega o novo, tira o novo, vota o novo. Eu sempre vejo assim, o que esse novo já fez? Quem é a família desse novo? Sim. Qual a atuação que a família teve desse novo? Eu vejo sempre isso, né? Não o novo. Eu vejo sempre os mesmos, né? Daiane Franco na última década sempre é candidata. Nilton de Paula deixou de lado agora, mas a gente vê o Nilton de Paula. Mas a gente sempre vê, geralmente, sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas lideranças. Vocês acham? Eu até outro dia me surpreendi, porque eu abri o jornal, o jornalzinho da Folha, e estava lá, as lideranças da cidade já decidiram o futuro, estão decidindo o futuro. Eu olho quem está lá. Nilton de Paula, as lideranças da cidade. A Daiane Franco, não é? Quem mais? Betinho, né? E o meu primo, o Gordo Guerra. Eu olhei assim e falei, putz, grila, tão ferrado. Parece que não tem o novo, né? O novo que eles falam, se decanta todas, não tem. É porque, na verdade, você entra na política e agora é processo para todo quanto é lado, né? E processo sem razão. Eu fui processado, fiquei suspenso por 8 anos, e na sentença dizia assim, não houve desvio, não houve fraude, tá? Mas não cumpriu os rituais. Sim. A sentença. Aí me suspenderam por 8 anos. Então você veja que as pessoas vão fugindo, né? Sai fora, né? Não tenho necessidade disso, as pessoas pensando. Então eles, Poder Judiciário, põe o cara lá, a minha sentença diz isso, que não houve desvio, não houve nada, mas que eu não cumpri as regras. Tem um rapaz aqui da Vila Lopes, inclusive entrevistei ele aqui também antes, ele não era nem político, a gente entrevistei ele por causa das posições dele, que é o Kaique entrou com processo de cassação, de abertura de cassação da prefeita. Quem é o Kaique? Kaique aqui é um candidato a prefeito daqui de Rio Grande. Ele é candidato a prefeito agora? Candidato a prefeito, mas eu vou ter que mandar um jornal para você, viu, que tá difícil. Mas é assim, o Kaique também, além de ser candidato a prefeito, tem atentado e tem batido bastante no seu irmão, no Adler, o Kiko. Adler. Eu sempre me falo assim. Mas assim, e muito dizendo das contas dele. Quando você falou de contas, aí eu já me lembrei dele aqui, que as contas não foram aprovadas, que a esposa dele não pôde fazer isso tudo processos que foram abertos quando ele foi lá em Ribeirão. Se a gente for olhar para a história de sucesso na política, não tem como não dizer que o único político aqui que teve esse sucesso chama-se o Adler, que é o Kiko, né? Que além de ter sido prefeito 2 vezes aqui e elegeu seu sucessor, ainda conseguiu ser, porque não foi eleito por cair do céu, foi eleito porque fez a gestão aqui, não é? Essas realidades a gente tem que falar, não é sendo a favor nem nada, são realidades e que a gente deveria respeitar. Mas aí as pessoas não respeitam, não olham, é só competição por si só e não se vê e acaba se perdendo o legado. O legado, já que não tem história, como eu estava falando aqui, tentei tirar de você um pedaço da história de Rio Grande. Mas você não nota que essa falta de liderança que a gente está vivendo, que a gente já vem umas décadas vivendo, né? Essas faltas de lideranças, essa é ela que está acabando com tudo, até com a própria política, com a democracia em si. Eu vejo quando o cara precisa falar do outro, né? Ele está sem argumento, né? Eu acredito que um cara que é candidato a prefeito, por exemplo, ele tem que ter as suas propostas,
esta, aquela, com outras, é ruim, é boa, vamos discutir. Agora, quando começa a falar dos outros, eu me cinjo a não falar muito dos outros, eu tenho bastante para falar de mim, falar dos outros o quê? Não precisa. Entendi. Eu acho que não precisa falar dos outros. E me parece, até eu comentei com o Kaique num post, comentei com ele, parece que o novo é copiar o velho, né? Porque essas estratégias de... Não é? Isso aí já vem do Estado. Acho que é a falta de conhecimento das pessoas, as pessoas não têm o que falar de si, falam dos outros, né? Né? Será que é porque o país... Não, porque as pessoas... eu acho que as pessoas... As pessoas que não têm argumento precisam falar que o teu filho é feio para dizer que o dele é bonito. Eles não têm como falar das qualidades dos filhos dele. Então eles falam do teu, que é ruim, para dizer que o dele é melhor que o teu. É melhor bater, né? Eu acho que não... Porque eu ia citar, assim, o programa nosso aqui, durante 4 décadas, a gente não, 4 décadas eu fui demais aí, acho que 2 décadas, que é o programa mais assistido. Antes nós éramos conhecidos como país das novelas, né? Hoje não, o maior ibope que tem chama-se Big Brother Brasil, que é você confinar pessoas dentro de uma casa e uma mete o pau na outra e vamos lá. Isso já não é um reflexo da sociedade? O meio político não virou um Big Brother também? As pessoas, para ter audiência, fazem qualquer coisa, não se preocupam em melhorar nada. Elas querem ter audiência. Audiência. Então, imagina que as pessoas falam dos outros, às vezes falam de si. Sim. Fala, o que você fez? Fala o que você fez, né? Eu sou candidato porque eu penso assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, seja em qualquer esfera, né? Não precisa falar dos outros. A análise que você faz do Claudinho, o único candidato, o único prefeito cassado aqui de Rio Grande da Serra, a ideia que você faz dele, quando o Claudinho era candidato, ele ia até a associação, a gente conversava, a gente falava dos paradigmas, do ambiente e tal, e a gente conversava muito. Mas depois ele virou uma pessoa totalmente estranha. Você não acha? Eu achava que... Quantas vezes ele foi vereador? Acho que 4 vezes, né? Uma coisa assim, 3 ou 4 vezes. 3, né? 3 vezes. Bom, vai lá. Achava que ele já tinha um estofo político, que ele é uma liderança consolidada. Quando a gente fala isso, é mais ou menos essa maturidade que você tem aí, de vai falar a coisa, mas você para, pensa, deixa eu ver... Mas não, né? Ele também não passou do limite dele, ele não subiu muito na cadeira. Eu acredito que nós temos que ter respeito com o Claudinho, porque ele é um doente. Nossa. Ele foi acometido de uma doença que se chama esquizofrenia, e essa doença é inadiagnosticável, nos diagnostica, e a gente nasce com esquizofrenia. Às vezes, a esquizofrenia se manifesta, e às vezes não. No caso dele, com o choque dele, falei isso já para ele, por isso que eu estou falando aqui, eu já falei para ele pessoalmente. Sim. Procure um médico, tome os seus remédios, e você voltará a ser uma pessoa normal. Falei para ele, não é que eu estou falando aqui porque ele tem uma doença que se chama esquizofrenia. Nossa. Que a pessoa que tem não se diagnostica só diante dos comportamentos. E ela se manifesta às vezes com choque. O choque dele ganhar para prefeito se manifestou isto. Por isso que aconteceu tudo isso com o Claudinho da Geladeira. Gosto dele, gostava do pai dele que já faleceu, sou amigo da família dele e falei isto para ele, procure um médico. O problema é procure um médico, cara. Não estou brincando, não. Sim. Nossa, você foi litúrgico aqui, hein? Você fez um diagnóstico aí bem certo. Tenho certeza disso. Falei para ele, tanto é que eu falei para ele. Sim. Ele acha que não deve ter acreditado. Falei, procura um médico, cara. Com remédios você vai. A pessoa, engraçado, eu fui me aprofundar nisso porque um amigo meu tinha esquizofrenia e ele foi para a polícia. Trabalhava na polícia, ele era aqui do Rio Grande. Ele matava, tudo que era trabalho. Falou que é bandido, ele fuzilava. Né? E aí foram aposentá-lo. Olha que coisa interessante. Foram aposentá-lo e no diagnóstico dizia assim: esse rapaz sofre de esquizofrenia. Esquizofrenia não tem diagnóstico. Você não consegue diagnosticar que a pessoa tem esquizofrenia. Portanto, ele já é de nascença. Ele entrou na polícia, já tinha essa doença.
Portanto, ele se aposenta, mas não sobe um grau. Não sobe um grau porque ele já tinha essa doença quando entrou na corporação. Sério a doença. Eu já falei para ele isso. Ele pensa assim, eu gosto dele e tal, mas aconteceu isso, doença, né? Você justifica tudo o que aconteceu pelo fato dele ser doente. Ele é doente. Então vamos aqui dizer, eu costumo dizer, outro dia eu fiz essa análise no canal mesmo, numa entrevista aqui com o Ramon Velasquez, mas eu perguntei assim, então era um palanque que se dissolveu. É porque você olha para o palanque as pessoas que estavam no palanque do Claudinho da Geladeira, você tem um ataque, né? Você não consegue entender, não é? Hoje a prefeita era vice dele, os principais inimigos da prefeita eram amigos dele, estavam no palanque deles, né? O Akira do Povo, vocês sabem as pessoas que eu citei o Akira do Povo, que a próxima pergunta vem por aí. Mas você vê que é um palanque que se dissolveu. E cada um foi dissolvendo para um lado e tomando um formato, umas coisas estranhas, não é? O Akira do Povo entrou, era situação, com o Claudinho da Geladeira, se transformou em oposição, né? E era um cara totalmente agressivo. Ele chegou a falar na Câmara, coisas que eu disse aqui. A Câmara devia se olhar, e estive com vários vereadores aqui e já falei isso. A Câmara devia se olhar e fazer minha culpa, porque chamar a prefeita de abrir as pernas, falar que ela abre as pernas, né? A prefeita de Rio Grande abre as pernas para todo mundo. Ele falou isso, está nas notas taquigráficas lá, está gravado. Ele chegou a falar que as famílias, e citou a sua família, a família Teixeira, que são abutres, que comem tudo, que onde botem a mão. Ele chegou a falar coisas na sessão, nos seus argumentos, que assusta a gente. De uma maldade, chegou a falar que ninguém na Câmara era amigo dele, que ele não estava na Câmara para ter amigos, que lá no máximo eram inimigos dele. Ele condena a própria Câmara, que ele faz parte, de ser corrupta, inapta, não é? E, portanto, ele não cumpre os ritos, porque eu pergunto assim, se o Claudinho já não cumpre os ritos, esse cidadão, ele vai vir aqui, eu vou fazer as mesmas perguntas para ele, mas eu digo assim, é uma coisa que é inaceitável no tipo de ética, você que é um advogado, se colocar um cara que é dono da palavra, mestre da palavra, e é com a palavra que ele usa para mudar a sociedade, usar termos tão grosseiros que afetam mais do que o indicado, afeta toda uma sociedade. Não é? Então a Câmara devia ter começado um processo e tirado de lá. Eu conversei com vários vereadores, todos eles disseram, não, a gente tentou, mas ninguém queria. Isso não é justificativo. Fica difícil. E aí a política tomou esses espectros assim, que deixa a gente... Eu, por exemplo, não consigo assistir uma sessão da Câmara sem ficar revoltado. Porque é muita besteira, muita falta de olhar para a sociedade, é muito egoísmo que só olha para lá, e tudo tem o Claudinho. Uns defendem que o Claudinho tem que voltar, mesmo já tendo sido caçado 2 vezes, e é um legado estranho que o Claudinho deixa, não é? Que não terminou ainda. Termina no final do ano aí, quando sair esse pessoal que entrou com ele aí. Mas que eu acho que um é candidato a prefeito, que é o Akira do Povo. Você vê, ele não foi cassado e ele agora é o candidato a prefeito, é o 3º colocado. Como é que você vê isso? Deve ser para você, deve ser uma coisa... Esse negócio de pesquisas, ele é o 3º colocado, vamos esperar o resultado das eleições, né? Mas tem público para tudo, né? Tem público para tudo. Né? Tem público para tudo. Ele faz um gênero, tem o público dele lá, Mas isso não avança, né? Não avança, eles ficam nisso. Né? A sociedade não avança, a cidade não avança, nada avança com isso. E parecia que a gente estava saindo de um país que queria mudar, né? Você não acha? Tínhamos essa impressão, mas as pessoas... Que nós iríamos ser mais tolerantes, mais objetivos, você não vê isso? Eu vejo que... Eu acredito mais na sintonia. Se a sintonia é essa, acompanhar a sintonia, não adianta a gente, né? Como cada um vai dizer o que fez, o que faz e como vê as coisas, e assim vai. E a maioria vai decidindo, né?
vai decidindo. Mas você não age aí com complacência. Você não é complacente a essas atitudes, a essas demandas. Não, cada um tem suas atitudes, sua turma. Cada um fala para sua turma. É uma venda, né? Cada um vai vendendo. Nós é que temos que analisar. Quem está falando a verdade, quem não está falando a verdade, quem está falando coisas viáveis, quem não está falando coisas viáveis, né? Porque as pessoas falam uma porção de coisas que não são viáveis, né? Entendi. Essa análise da sociedade rio-grandense que você faz está sendo muito complacente aí com tudo, que eu não estou gostando do Zé, o Zé. Cadê o Zé? Volta o Zé. Mas é assim, eu não consigo ser complacente com essas coisas. Acho que o mínimo é o respeito, precisa se ter ética, precisa se construir ética, precisa se construir respeito. Né? Eu te chamei aqui porque acho que você é um dos atores muito importantes da cidade, um dos líderes, e queria conversar com você a respeito dessas coisas, da sua vida, a respeito dessas coisas, porque eu acho que é importante aquilo que você fala. Você entendeu, Zé? Sim. Eu acho assim que a gente tem que ter essas visões do mundo, né? Entendeu? E, cara, fiquei um pouco triste aí nessa coisa aí. Tá bom. Mas é o que temos para hoje, não é? Como você disse aí. O tempo dirá. Cara, foi um prazer enorme te receber aqui. Eu que agradeço. Eu não poderia dizer isso, como já disse um pouco aqui, tenho um maior carinho por você, que não é carinho por político, não é carinho, é por figura humana. Obrigado. O Zé da voz impostada, o Zé com posições fortes, eu gosto muito disso. Obrigado. Acho legal. Posso não concordar, certo, mas respeito e acho importantíssimo que, principalmente as pessoas, os nossos ouvintes aí, eles são muito jovens. Eu vejo que tem muita gente na faixa dos 30 ali que assiste lá. Hoje nós já estamos com mais de 6 mil inscritos. Legal. E eu acho bacana isso, que eles tenham esse acesso a essa informação que você trouxe aqui. Tá bom. Hoje muitos deles são bolsonaristas, hoje eles vão ficar putos da vida de você dizendo que teve ditadura, mas a vida é assim. Você viu, eu vi e não dá para negar. Eu vou abrir ditadura militar, né? Ditadura militar. Sua não, você sempre foi democrata. Não, estou dizendo assim, os bolsonaristas, a ditadura militar teve, 64, você não podia falar, as pessoas foram presas, isso é uma coisa real, todos sabem. Eles escondem, mas isso é real. Sim. Vou abrir para você fazer as suas considerações finais. Essas considerações finais, infelizmente, vou ter que pedir, mas tá um papo assim muito bom. E agradecer você. Tá bom, muito obrigado. Quero agradecer essa oportunidade de a gente dizer algumas coisas que a gente pensa. Sim. Né? Precisava ter mais programas, mais pessoas preocupadas com a nossa cidade, como é você, não é? E a gente estamos aqui na cidade e sempre procurando o melhor para a cidade, não é verdade? Eu sou uma família de 3 prefeitos, né? E não me envergonho de nenhum dos 3. Eu bem. Mais 2. Eu participei só da eleição do Arão, fiquei na prefeitura. Mas a gente tem orgulho. Tem orgulho dos meus irmãos, da minha família, porque é difícil. A classe política é uma classe que nem sempre é ouvida, mas precisa existir a classe política. Quero agradecer e muito obrigado por tudo. Obrigado. Valeu, Zé. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.